Namaskar, eu de novo, vamos lá, vamos correr porque o tempo urge. Vamos falar sobre orações subordinadas adjetivas, que é aquilo que eles prenderam lá, gente, né? E eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês, por favor. Orações subordinadas adjetivas, restritivas, embaixo, explicativas. Na frente de restritivas, colocam que, quem. Na frente de explicativas, coloque onde e cujo. Pois bem, nós vamos tentar fazer um apanhado das subordinadas adjetivas, mesmo sabendo que nós temos as substantivas e as adverbiais também, mas eles se fincaram nessas adjetivas. A gente vai tratar de período composto. O período composto, do ponto de vista sintático, na língua portuguesa, é aquele formado por mais de uma oração. A gente sabe que está encerrado por causa da presença do ponto. Quando a gente analisa um período composto, a gente sabe que ele chega ao fim por causa do ponto. Eu tenho relação entre duas orações. As orações subordinadas são aquelas que são sintaticamente dependentes da oração principal, tá? A relação entre a principal e a subordinada, uma relação de dependência. No caso das relações subordinadas adjetivas, a gente vai saber que essas orações ganham o caráter de adjetivo. Ou seja, a gente vai perceber que a oração inteira vai representar a função de um adjetivo. Muitas vezes a gente vai conseguir fazer essa distinção pela reescrita da oração. Por exemplo, se você tem uma frase do tipo: o aluno dedicado venceu o concurso. O aluno dedicado venceu o concurso. Nesse caso, a gente tem um período simples. A gente tem a presença do verbo venceu. O aluno dedicado venceu o concurso. Nesse exemplo, nós temos a palavra dedicado, que representa o quê? Um adjetivo. Eu posso reescrever esse exemplo, substituindo a palavra dedicado por uma oração de valor adjetivo. A oração poderia ficar assim: o aluno que se dedicou venceu o concurso. O aluno que se dedicou venceu o concurso. Nesse caso, a oração que se dedicou tem o valor do adjetivo dedicado. A gente chama então essa oração de oração subordinada adjetiva, porque ela tem valor de adjetivo. Essas orações, dentro da análise sintática, elas vão receber uma divisão simples, tranquila de ser compreendida. E do grupo de orações subordinadas, esse grupo é o que tem a menor divisão, que são as restritivas e explicativas, ou seja, só duas classificações, diferentes das subordinadas de caráter adverbial e substantivo, que têm subdivisões muito variadas. Drummond de Andrade tem um poema que ele diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Nesse poema, há uma relação de interdependência entre os personagens dessa história. João amava Teresa, que amava Maria. Quem é esse que? Teresa. Essa relação que é estabelecida entre os personagens desse poema chamado Quadrilha é uma relação de interdependência marcada pela existência do pronome relativo que. Então, é algo que a gente precisa lembrar quando a gente estuda as subordinadas adjetivas, a presença do pronome relativo. O pronome relativo tem a função de se relacionar com outro termo da oração, evitando a repetição dessa palavra. A gente chama o termo anterior de antecedente ou referente. O pronome vem geralmente após essa construção sintática para que a gente evite palavras repetidas. Nesse caso, João amava Teresa, que amava Raimundo, não preciso repetir a palavra Teresa para me repetir essa pessoa. A gente pode utilizar o pronome relativo. Entre os mais conhecidos, nós temos o que, o quem, onde e cujo. E as suas variações, lógico, né? Alguns deles apresentam variações do ponto de vista de gênero e número.
Quando você for fazer um estudo de orações subordinadas adjetivas, lembre-se de fazer a revisão dos pronomes relativos. As orações subordinadas adjetivas, elas são subdivididas em dois grupos. Há um grupo chamado de orações restritivas. Lembra quando a gente for fazer a classificação, a gente tem que saber se ela é oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa. As orações restritivas, elas têm a capacidade, a propriedade de restringir o significado do termo ao qual ela se refere. As orações explicativas, por outro lado, elas vão oferecer explicações, como o próprio nome já sugere. Se eu digo, por exemplo, que eu tenho uma oração restritiva ou eu tenho uma oração explicativa, muitas vezes essa distinção vai ser marcada na oração, no período, pela presença da vírgula. Então, é algo que a gente precisa chamar a atenção no caso das orações subordinadas adjetivas. Além da presença do pronome relativo, também a presença ou a ausência da vírgula. Quando a gente não utiliza a vírgula e estabelece a relação entre a principal e a subordinada apenas por meio do pronome relativo, sem o auxílio das preposição, a gente diz que ela é uma oração restritiva. Quando a gente estabelece essa relação por meio do uso da vírgula, a gente diz que essa oração é uma oração explicativa. A melhor forma de ver se a gente compreende um conceito é aplicando esse conceito a um contexto. Então, vamos lá analisar alguns exemplos? Vamos lá. Tem duas orações, dois períodos marcados pela finalização de um ponto e eu vou dizer para vocês. Coloquem aí, por favor, no caderno. As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Ponto. Então, as dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Ponto. Escreveram? As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva de caráter restritivo. Observe, porque olha só, eu não falei para vocês colocarem vírgula em lugar nenhum, certo? Só disse para vocês, as dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Eu tenho o pronome relativo que, estabelecendo uma relação com o termo anterior. Quem se destacou? As dançarinas. Quem foi selecionado? As dançarinas. As dançarinas foram selecionadas, tá? As dançarinas que mais se destacaram foram selecionadas para o concurso. Não foi qualquer dançarina. As selecionadas foram aquelas que se destacaram. Então, nesse caso, há uma restrição no significado. Não estou falando de qualquer dançarina, eu estou falando daquelas que se destacaram. Somente elas foram pegas para o concurso, entendeu? Foram selecionadas para o concurso. Agora, embaixo, vocês vão colocar as selecionadas, vírgula, que demonstraram gratidão à equipe, vírgula, concluíram o processo com louvor. Colocaram? Colocaram a vírgula? Pois bem, nesse caso, eu estou acrescentando uma informação. Por isso digo que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque não está restringindo o significado, ela amplia o sentido, amplia nosso conhecimento sobre o tema anterior. Nesse caso, eu falo então que as selecionadas demonstraram gratidão à equipe. É apenas uma informação. Concluíram o processo com louvor. Eu podia dizer apenas que as selecionadas concluíram o processo com louvor.
Eu não precisava colocar demonstraram gratidão à equipe, entende? A informação principal é essa. Ela teria sido mantida sem a explicação, mas aí eu preferi apresentar a explicação. Restritiva, restringe o significado, não apresentam vírgula, explicativa ampliam o significado a respeito do termo anterior e precisam do uso da vírgula. Ok? Vamos lá, vamos dar outro exemplo. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Não tem uso de vírgula. Trata de qualquer animal? Não, apenas aqueles animais cujos donos são cuidadosos. Então, tá fazendo o quê? Restringindo. A presença do pronome relativo cujo é uma relação de posse entre dois termos. No caso, os donos dos animais. Por isso que há uma concordância entre cujos e donos. Tem que concordar. Donos cujos. Eu restringi o grupo de animais. Embaixo vocês colocam os sonhos, vírgula, cujos obstáculos só aumentam, vírgula, só serão realizados com persistência. De novo, os sonhos, vírgula, cujos obstáculos só aumentam, vírgula, só serão realizados com persistência. Preste atenção, se eu já usei duas vírgulas, eu já acrescentei a explicação sobre os sonhos, certo? Que eu disse, os obstáculos só aumentam. Então, eu estou explicando, é uma oração subordinada adjetiva de valor explicativo. É bom a gente se atentar à variação do uso dos pronomes relativos para a gente não achar que são sempre os mesmos pronomes que vão ser usados. Outra oração, por favor. O prédio onde foi realizada a reunião está sendo fiscalizado. É qualquer prédio? Não. O prédio onde foi realizada a reunião. Tá? Oração adjetiva restritiva, sem a presença da vírgula e introduzida pelo pronome relativo onde. Que é importante lembrar que esse pronome onde é sempre usado em referência a lugar. Pronome onde, referência a lugar. Depois, outro exemplo. As casas, vírgula, onde moram todas as crianças do bairro, vírgula, serão reformadas. Colocaram? As casas, vírgula, onde moram todas as crianças do bairro, vírgula, serão reformadas. Qualquer casa. Né? Eu amplio aí a informação sobre o termo casas, né? Uma oração de valor explicativo utilizando o pronome relativo onde. Depois nós temos outro exemplo. As contas que não coincidirem com o orçamento terão que ser revistas. Sem vírgula. As contas que não coincidirem com o orçamento terão que ser revistas. Ou seja, mais uma vez, um caso de oração subordinada adjetiva restritiva. Restringindo o quê? O significado do termo contas. Depois nós temos os garçons, vírgula, que não entendiam o porquê da convocação, vírgula, estavam tensos. Os garçons estavam tensos. Ampliamos com o quê? Com a explicação que aqueles que não entendiam o porquê da convocação. Ok? Então, eu acho que não temos muito, né? Além de realizar essa análise, quem é oração adjetiva, descobrir como localizar o pronome relativo, a gente está fazendo análise sintática. É importante que vocês façam no momento de estudo de uma oração subordinada adjetiva a distinção entre a oração principal e a subordinada. Vocês têm que saber qual é a principal e qual é a subordinada, porque é um erro muito comum separar essas orações como se elas fossem divididas no meio. Não é assim que funciona. No caso das orações adjetivas, especialmente, muitas vezes essas coordenadas vão
vão ocupar uma posição intercalada em relação à principal. Por exemplo, lá no primeiro exemplo, a gente tem as dançarinas foram selecionadas para o concurso. Essa é a oração principal, intercalada pelo quê? Que mais se destacaram. Então, percebam uma coisa, as dançarinas foram selecionadas para o concurso, é a oração principal, intercalada pela oração adjetiva, que é que mais se destacaram. Esse que se refere às dançarinas, tem valor sintático, tem valor de sujeito. Então, a gente está falando das dançarinas que foram selecionadas. As dançarinas se destacaram. Se a gente fizesse essa divisão, essas duas orações, a gente ia perceber que o que está representando, substituindo um termo que representa o sujeito. Então, vamos lá. Muitas vezes vai acontecer essa relação entre a principal e a subordinada. Além de fazer essa distinção, analise se essa oração de fato tem valor adjetivo, ou seja, se ela acrescenta ou restringe o significado como uma característica, que é propriedade de quem? Do adjetivo. Lembra disso para vocês não confundirem as subordinadas adjetivas com as substantivas, que são introduzidas pela palavra que, mas não com o pronome relativo, mas com a conjunção integrante, tá? Então, elas não vão ter valor de expressar uma característica. Quando eu digo, por exemplo, os animais cujos donos são cuidadosos demonstram ainda mais amor. Quando eu digo os animais cujos donos são cuidadosos, eu estou informando algo sobre os donos desses animais, que eles são cuidadosos, mais uma vez intercalados. Os animais cujos donos são cuidadosos demonstram mais amor. Os animais demonstram mais amor. Há uma relação entre sujeito, entre pronome relativo, e é importante eu fazer essa distinção para eu saber a função sintática desse pronome que está substituindo outro termo que tem uma função sintática. Tá? Fica atento, porque também pode aparecer uma preposição nessas construções, por causa do verbo, por conta do verbo, por conta do termo que o pronome se refere. Às vezes a gente vai ter que colocar um ajuste, colocar alguma preposição. O país a que nos dirigimos fica na Europa. Quem se dirige a algum lugar. Então, eu preciso dar o acento grave, tá? A gente vai estudar a questão das crases lá quando a gente estiver estudando de verdade os conteúdos do primeiro ano, tá bem? Mas os elementos básicos das relações subordinadas adjetivas são os pronomes relativos, tá bem? Então é isso por hoje. Namaskar.